Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à continuação da aula aqui sobre o gerenciamento do escopo. E nessa aula a gente vai começar a falar sobre um outro processo, tá? O processo de criar a EAP. Esse processo está dentro da fase de planejamento. E nas aulas passadas a gente viu o processo de coletar os requisitos e o de definir os requisitos. Então agora a gente vai falar um pouquinho do que é a EAP e o que é esse processo criar a EAP. Então a EAP, né, a abreviação de Estrutura Analítica do Projeto, que vem do inglês WBS, né, de Work Breakdown Structure, ou seja, estrutura de tarefas quebradas, né, ou seja, de quebra de tarefas, algo nesse sentido. E é uma decomposição hierárquica, né, orientada à entrega do trabalho a ser executada pela equipe para atingir os objetivos do projeto. Então a EAP, ela organiza e define o escopo total do projeto, tá? Então é uma figura que você vai olhar para ela e você vai saber de forma um pouco detalhada quais são as principais entregas que você tem que fazer no seu projeto para que, quando você soma ou você agrega todos esses pacotes de trabalho, você vai ter o objetivo do projeto alcançado. Então a EAP, ela subdivide o trabalho do projeto em partes menores e mais facilmente gerenciáveis, em que cada nível da EAP representa uma definição cada vez mais detalhada. Então, já a gente vai ver o que é um exemplo de uma EAP, tá certo? Com ela também é possível você agendar, estimar custos, monitorar e controlar o trabalho contido nos componentes de nível mais baixo da EAP. Então, a partir da EAP, você consegue ter uma visão geral do projeto, o que é que já foi alcançado, o que é que falta ser realizado, qual ligação essas estruturas possuem, né? Qual é a menor unidade de trabalho que você consegue ir lá escolher e dizer, essa semana vamos trabalhar nesse pacote de trabalho aqui, só olhando para a EAP. Então ela ajuda bastante aí a você gerenciar o escopo do projeto e também usar ela como uma forma de monitoramento e controle do andamento do projeto. Então, os componentes da EAP, eles auxiliam as partes interessadas a visualizarem as entregas do projeto. Então, por não usar uma linguagem técnica, a EAP ela pode ser usada tanto pelo gerente, né, como o pessoal da equipe, como também por pessoas que são um pouco mais externas ao projeto, né, que não entendem os termos técnicos, mas elas podem olhar para a EAP e ter uma ideia do andamento do projeto e do que foi feito e do que ainda falta ser realizado. A subdivisão das entregas do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis até que o trabalho e as entregas estejam definidos até o nível de pacote de trabalho. Então, a EAP você vai quebrando as atividades e você consegue chegar aqui num momento em que a atividade já está tão quebradinha que você tem aqui um pacote de trabalho, né, que digamos, é um conjunto de atividades que vão ser realizadas para você concluir esse pacote de trabalho, tá? O pacote de trabalho é o nível mais baixo na EAP, no qual o custo e o cronograma do trabalho podem ser estimados de forma confiável, e o nível de detalhe dos pacotes de trabalho irá variar de acordo com o tamanho e complexidade do projeto. A capacidade de planejar, gerenciar e controlar o trabalho, ela aumenta à medida que o trabalho é decomposto. Então, quanto mais você quebrar, né, melhor você vai conseguir ter uma visão do que é para ser feito, mas se você quebrar demais, você acaba inserindo complexidade desnecessária no projeto. Então, a decomposição excessiva pode levar a um esforço maior de gerenciamento, que é improdutivo, e a equipe do projeto deve procurar alcançar um equilíbrio no nível de detalhe no planejamento da EAP. Então, assim, você não tem uma receita de bolo, né? Você não tem alguém que vai lhe dizer, aqui você para. Você não tem essa regra de ouro, né? Então, o gerente ele tem que utilizar aí a experiência dele, o conhecimento dele, para saber até que ponto é preciso decompor a EAP, né? Se ele achar que vai decompor em pacotes de trabalho que são realizados em uma semana, ótimo. Se o outro preferir, não, vamos decompor em pacotes de trabalho de 2 ou 3 semanas, também é viável, tá? Então isso vai depender da complexidade do projeto, do tamanho da equipe, né? Das aptidões do gerente que vai fazer a criação da EAP, então isso pode variar muito, tá certo? No processo criar EAP, novamente você vai ter as entradas, né? Vai ter o processo, os artefatos de saída e vai ter as ferramentas e técnicas que são utilizadas para realizar o processo de criar EAP.
Então, como entradas, você vai ter aí os ativos de processos organizacionais, você vai ter a declaração do escopo do projeto e você vai ter os documentos de requisitos do projeto. Dentro do processo criar EAP, você pode utilizar a decomposição, né, que é uma técnica aí para você ir quebrando as atividades maiores, né, em atividades menores. Você pode utilizar alguma dessas três ferramentas também, tá? O WBS Chart, o WBS Tool, para você criar a visualização gráfica da sua EAP. Pode utilizar também o FreeMind, né, que é uma ferramenta para você criar mapa mental. Pode também lhe auxiliar a criar a EAP. E como saída do processo de criar a EAP, você vai ter a estrutura analítica do projeto, que é a EAP. Né? Você vai ter aquela imagem que vai descrever os pacotes de trabalho. Você vai ter o dicionário da EAP, que é um documento onde você vai ter as principais palavras, né, com descrições, ou seja, na EAP você tem que colocar uma palavra resumida, né? Então essa palavra resumida, ou o código que você vai colocar aqui, ela vai ter que estar acompanhada desse dicionário da EAP, e esse dicionário vai ter aqui a referência a, sei lá, uma seção 1.1, e aqui você vai ter o que é a descrição daquele pacote de trabalho de forma mais detalhada, tá bom? Você também vai ter a baseline do escopo, como saída do processo criar EAP, e também vai ter as atualizações dos documentos do projeto que forem necessários. A decomposição. A técnica de decomposição é essa subdivisão das entregas do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis, até que o trabalho e as entregas estejam definidos até o nível de pacote de trabalho. Novamente, você não tem uma nota de ouro dizendo que você vai quebrar até tal momento e vai parar. Isso vai depender do projeto, vai depender do gerente. Então, isso aí não é uma receitinha de bolo, né? Você tem que fazer e praticando e saber qual é o momento mais adequado de você parar a quebra das tarefas para você não incluir complexidade a mais no gerenciamento do seu projeto. Complexidade desnecessária, né? Isso aqui, pessoal, é um exemplo de um EAP, né? Então, aqui no nó raiz, você vai ter o projeto, né? O que é que você está concretizando. E aqui você vai ter as principais fases e entregas que vão precisar ser alcançadas para você chegar até a conclusão do projeto. Então, aqui você pode definir em fases ou em entregas, né? Onde cada entrega ela vai ter aqui os pacotes de trabalho que devem ser concluídos. E no dicionário da EAP você vai ter a referência de cada pacote de trabalho desse, descrevendo exatamente o que é que deve ser feito, né? Aqui você também pode ter a quebra das entregas a partir de fases, tá? Então, vai depender de como você vai querer modelar a sua EAP. E aí nas entregas você também pode criar subprojetos, né? Você pode criar pacotes de trabalhos ainda menores. E até quando você vai quebrando isso, é uma decisão aí do ou dos gerentes de projeto, tá bom? Então, é essa estrutura hierárquica aqui, que é a EAP. E as ferramentas que eu falei anteriormente, né, você pode fazer download delas nesses sites aqui, né, o WBS Chart Pro, que é uma ferramenta paga, o WBS Tool, que é uma ferramenta livre, né, também pode ser utilizada, e também tem a ferramenta do FreeMind para criar mapas mentais, que também é muito boa, bem útil para os gerentes de projetos. Já as saídas do processo criar EAP. Você vai ter a declaração do escopo do projeto, né, com as atualizações. Se as solicitações de mudança aprovadas resultarem no processo criar EAP, então a declaração do escopo do projeto será atualizada para incluir essas mudanças aprovadas. Você também vai ter aí a estrutura analítica do projeto, vai ter as mudanças solicitadas, né, na declaração do escopo do projeto, e seus componentes podem ser gerados a partir do processo criar EAP e são processadas para revisão e aprovação por meio do processo de controle integrado de mudanças, tá bom? O dicionário da EAP é aquele documento que dá suporte à EAP, onde ele vai descrever o trabalho a ser realizado em cada pacote de trabalho da EAP de forma bem detalhada, tá? Então, lembrando que WBS e EAP é a mesma coisa, tá, pessoal? EAP é a sigla em português, WBS é a sigla em inglês. Então, um dicionário da EAP, ele deve incluir tais informações como, né, o número de identificação da EAP,
o escopo contendo a especificação do subproduto a ser gerado, o trabalho necessário, o critério de aceitação daquele produto, o tempo, né? Vai ter que ter a duração, a data prevista para início e fim da atividade, o custo dela, né? A estimativa de custo e quais recursos serão necessários para concretizar aquela atividade ou pacote de trabalho. A designação de responsabilidades e ou recursos para aquele pacote de trabalho, os riscos que estão envolvidos naquele pacote, né? E também as respostas planejadas para aqueles riscos. Então, se um determinado risco ocorrer, qual é uma possível solução para isso, né? Então, você também tem que ter os riscos e as respostas daqueles riscos lá planejados de forma um pouco superficial ainda, né? Sobre a qualidade, você pode ter critérios de qualidade que devem ser atendidos. Sobre a comunicação, né? Informações necessárias para os stakeholders, qual stakeholder deve ser comunicado daquele pacote de trabalho, né? E as aquisições, que são os recursos que devem ser adquiridos para que aquele pacote de trabalho possa ser concluído com sucesso. E aí eu deixo uma perguntinha para vocês, tá? Então pense aí um pouquinho. Por que construir a EAP? Tentem fazer, né, um resumozinho aí de umas 15 linhas mais ou menos, tentando descrever por que construir a EAP. Por que é interessante eu ter a EAP? Eu posso gerenciar bem um projeto sem ter a EAP? Então coloquem aí, tentem fazer um resumozinho, colocando as principais vantagens, né, ou desvantagens que você tem em criar e utilizar uma EAP, tá bom? E isso aqui é uma leitura adicional, né, uma brincadeirinha sobre os 10 mandamentos da construção da EAP, né? Então, o primeiro mandamento é cobiçarás a EAP do próximo, né? Ou seja, uma EAP que já foi criada, ela já tem conhecimento embutido nela ali. Então, você reaproveitar ela, você vai estar poupando tempo e trazendo as melhores práticas que já foram utilizadas em outros projetos. Então, você reutilizar uma EAP é uma solução boa, tá? Provavelmente você não vai conseguir reutilizá-la 100%, né? Mas você vai utilizá-la como molde para você construir a sua, tá certo? Explicitarás todos os subprodutos, né, inclusive os necessários ao gerenciamento do projeto. Então, você também deve ter lá nos seus subprodutos quais são os pacotes de trabalhos que devem ser realizados, que estão relacionados ao gerenciamento do projeto, porque gerenciar projeto também vai demandar tempo, vai demandar recurso, vai ter pessoas que devem ser comunicadas. Então, gerenciar projeto também é um conjunto de atividades do seu projeto e por isso ele deve sim estar presente na EAP. Não usarás nomes em vão, né? Então você tem que utilizar nomes representativos, tá? Nomes que conseguem sintetizar de forma correta o que é aquele pacote de trabalho. Se você não consegue fazer isso, provavelmente você ainda não quebrou o suficiente. Então, quando você quebra o suficiente, você consegue resumir aquele pacote de trabalho em uma ou poucas palavras. Guardarás a descrição dos pacotes de trabalho no dicionário da EAP. Então, se você não construir o dicionário da EAP, a sua EAP ela pode ficar invalidada, porque outras pessoas, quando forem ler ela, não vão conseguir entender o que são aqueles nomes, né, o que são aqueles pacotes de trabalho e, consequentemente, não poderão utilizá-la. Então, você tem que ter o dicionário da EAP bem feito, bem detalhado e associado à sua EAP lá, à sua imagem da EAP com os pacotes de trabalho de forma hierárquica. Decomporás até o nível de detalhe, né? Ou seja, o pacote de trabalho que permita o planejamento e o controle do trabalho necessário para a entrega do subproduto. Então, nem quebre de mais, nem quebre de menos, né? Faça o balanceamento aí ideal para o seu projeto e que atende às necessidades da sua equipe. Não decomporás em demasia, né, de forma a que o custo ou tempo de planejamento e controle não traga o benefício correspondente. É aquilo que eu falei, se você acaba decompondo demais os pacotes de trabalho, você provavelmente pode aumentar o custo e o tempo de planejamento para fazer aquilo e também vai impactar no controle do projeto, exigindo mais tempo, né, mais horas de trabalho para fazer o controle daqueles pacotes de trabalho. Então isso também não é uma coisa boa, né, você decompor em demasia, tá? Honrarás o pai, né? Ou seja, os pacotes de trabalho, eles devem estar em acordo
com os pacotes de trabalho mais acima. Então não faz sentido você ter lá um pacote de trabalho, criar bons gráficos e embaixo dele você ter lá definição de controles, por exemplo. Tá? Então os pacotes de trabalho que estão mais no fim da EAP, eles devem ser condizentes, né, relevantes para os pacotes que estão acima. Tá? Então eles devem seguir a hierarquia de forma correta. Decomporás de forma que a soma dos subprodutos dos elementos componentes, né, os filhos, corresponda ao subproduto do elemento pai, né, ou seja, os 100%. Então, se você tem aqui diversos pacotes de trabalho e quando você realiza todos eles, você não tem aqui o resultado final que você esperava, provavelmente você não descreveu os pacotes de trabalho de forma adequada, porque tudo que você necessita deve estar dentro do pacote de trabalho, inclusive um pacote de trabalho relacionado ao gerenciamento do projeto. Não decomporás em somente um subproduto, né? Ou seja, se você tem um projeto complexo, você tem que quebrar ele em diversos subprodutos, mas também sem ser em demasia. E também, por último, não repetirás o mesmo elemento como componente de mais de um subproduto. Se você acaba repetindo um elemento como componente de mais de um subproduto, você vai acabar estimando, né, o tempo e o custo de forma errada. Por quê? Porque você vai estar produzindo o mesmo elemento duas vezes. Então você provavelmente vai errar o seu cronograma e o seu custo a mais. E quando você for construir, você vai perceber que poderia ter reutilizado aquele componente em outros elementos, tá? Bem, pessoal, eu vou encerrar por aqui de novo, tá? Essa aula, e na próxima a gente continua falando aí dos próximos processos sobre o gerenciamento de escopo, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.